Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje nós vamos trazer a análise do balanço que saiu ontem, quarta-feira, da CSN e da CSN Mineração, duas das maiores pagadoras de dividendo da atualidade. O pessoal gosta muito, principalmente de CSN Mineração, o pessoal parece gostar um pouquinho mais. Escreve já aqui nos comentários, você gosta mais de CSN, Siderurgia, ou CSN Mineração, qual que você prefere para crescimento, para dividendo? A gente vai ter um prazer de bater um papo nos comentários, ajudar vocês também a fazer essa escolha, que é como a gente tem feito aqui no canal do Seu Mordomo Financeiro. A gente publica vídeo todo dia falando de um monte de assunto diferente. Já falamos da Sierra, já falamos da Clabin, já falamos de ações para você comprar, falamos de fundo imobiliário, já falamos de um monte de coisa, sempre com análises minha e do Alexandre, os dois analistas. Eu e o Alexandre somos analistas CNPI. Eu também sou consultor de investimentos, sou professor de finanças, sou contador, e além de outras atividades. E a gente fala aqui bastante de tudo que a gente entende que é importante. Ontem a gente falou da Selic, a Selic caiu 0,5% ontem, e hoje, ó, Exetec, Cirela, Prio, Small Cap subindo, B3 subindo, um monte de empresa aqui subindo por causa disso. Não estamos vendo aqui CSN e CSN Mineração na subida. Será que elas estão caindo hoje? Vamos ver o que está acontecendo. Já aproveita, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha, pessoal. Quanto mais você compartilha, mais o nosso canal cresce. Estamos tentando chegar aqui em 3 mil seguidores, muito importante para a gente continuar trazendo excelentes conteúdos para vocês, e aí a gente vai conseguindo sempre melhorar nos conteúdos e fazer com que vocês consigam também investir cada vez melhor. Esse é o intuito do canal, assim como da comunidade. A comunidade do Seu Mordomo está lá bombando, a gente está lá batendo papo todo dia com o pessoal, falando sobre investimento. A comunidade também se ajuda, é de fato uma comunidade, e é lá que vocês pedem os ativos e tudo que vocês querem que a gente fala. Afinal de contas, quem faz o canal do Seu Mordomo, senhoras e senhores, é vocês e não nós. Também aproveite, se você ainda não é seguidor meu lá no Instagram, sobreira.fábio, vai lá, estamos com quase 10 mil seguidores também, curtindo o que a gente está fazendo todo dia sobre mercado financeiro. Vindo aqui agora para o nosso assunto de hoje, vou falar de CSN, vou ter aqui uns destaques em amarelo, depois CSN Mineração com destaques em verde, e vejam quais são as suas opiniões aí sobre isso e saber se realmente está bom investir, se é melhor sair, se é melhor continuar, o que a gente está vendo aqui nessas empresas. Primeiro, olha como é que notícia é importante. A Infomoney diz: CSN registra lucro de 283 milhões, é um lucro, já é uma coisa boa, mas com uma queda anual de 23%, que é uma coisa ruim. Se ela quisesse, ela poderia ter feito diferente. Ó. Em relação ao intervalo entre janeiro e março, ou seja, o trimestre passado, reverteu o prejuízo de 823. Poderia estar aqui em cima, ó, CSN reverte prejuízo, mas eu procurei, nem achei notícia com essa reversão. O pessoal prefere a desgraça. Desgraça vem demais, né? E notem, pessoal, aqui uma coisa que só no canal do Seu Mordomo vocês vão ver uma análise detalhada. 283 milhões de lucro nesse trimestre contra 823 milhões de prejuízo no trimestre passado. Ó. Mudou apenas o 2 pelo 8 e o sinal de positivo para o sinal de negativo. O que se importa? Não importa nada, mas é legal e eu resolvi falar aqui porque curiosidade também é legal e aqui, bom analista analisa até o que não tem nada a ver. A siderúrgica destacou menores impactos na linha de outras receitas e despesas operacionais devido a um efeito positivo de hedge do minério, ou seja, fez uma proteção que deu certo, bacana, e reversão da provisão com impostos. Tudo isso bacana, ainda assim, EBITDA caiu 31%, lucro caiu, a margem EBITDA caiu de 19,8%, recuo de 27% em relação a 27% do trimestre anterior e 29%, quase 30% do ano anterior, pessoal. Então caiu, era um pouco perto de 30%, agora abaixo de 20%, o que é muito ruim. A piora dos preços do minério, óbvio, influenciaram muito, sempre está caindo muito, chegou a estar mais de $200, agora está perto de $100, um pouco acima. Além disso, o aumento do custo das matérias-primas de siderurgia e cimentícia. Vocês vão ver que realmente a parte de siderurgia deu uma boa degringolada aí, caiu muito o EBITDA porque realmente o custo foi maior. Receita líquida de 10,989, alta aí sim de 4% em relação ao segundo trimestre do ano passado. A dívida, 31 bilhões de dívida, um aumento de 50% em relação ao ano passado. 50%, era 20%, foi para 30%, imagina, 4,3% em relação ao último trimestre.
Essa alavancagem da empresa ficou em 2,78. A alavancagem é a dívida líquida sobre o EBITDA. 0,33 acima do registrado no primeiro trimestre e 1,47 acima do registrado em relação ao mesmo período do ano passado, que é bem ruim. Aí ele diz, esse aumento pontual da alavancagem é resultado principalmente do pagamento de dividendos e proventos, provendo da forma geral. Pessoal, dividendo não é lanche grátis, sai de um bolso, vai para o outro, saiu do bolso da empresa, aquela empresa que você é sócio, ela tem menos dinheiro, está mais endividada, mais alavancada, porque ela tirou e te deu. Tirou e deu para os sócios majoritários, como você tinha ações também, você recebeu de rebate aí. Mas isso é alguma vantagem? Vantagem nenhuma. Boas empresas têm que dar bons lucros, se distribui dividendo ou não, é opção dela, e ela resolveu distribuir e agora está aqui se lamentando. Em contrapartida, quando se considera as operações de pré-pagamento do minério e energia, total de 3,4 bilhões, aí nós temos aí a alavancagem pro forma é cheio de ajustezinho do jeito que eles querem fazer, de 2,57, trazendo a alavancagem para o guidance. A empresa tinha um máximo que ela queria chegar, de acordo com o guidance, ou perto do que ela queria chegar, e isso acabou ficando dentro do guidance, se ela fizer uns ajustezinhos aí baratinhos. Caixa elevadíssimo, 12,5 bilhões de caixa. Então, note, a empresa tem um caixa muito elevado ainda pode distribuir dividendo se quiser, mas aí vai sempre aumentar a sua dívida líquida, porque a dívida bruta dela deve estar em 40 e poucos bilhões, eu não estou olhando aqui, mas é isso que vai estar. Somando esse com esse, a dívida bruta menos o caixa, vai dar essa dívida líquida aqui. Bem, agora eu vou aumentar um pouquinho aqui, vou diminuir um pouquinho aqui, pá. Notem, olha o que aconteceu com a receita da empresa. Ó. A receita teve um aumentozinho, como ela falou, de siderurgia, por exemplo, mas teve uma queda em relação ao ano passado. Aumento em relação ao último trimestre, queda em relação ao ano passado. Já a mineração, que é 33%, aumentou e depois caiu. Agora, por causa dessa queda, os maiores custos que ela disse que teve no segmento de siderurgia, note, ela tem um EBITDA, que é um lucro operacional muito menor, 24% em siderurgia contra quase 50% de mineração. Olha como despencou o lucro operacional dela, o EBITDA, de 1 bilhão e 900 para 553. E aqui subiu, depois caiu, mas hoje a mineração tem a maior parte, quase metade, e aí acaba ficando dependente da mineração, né? A gente já sabe que ela também é dona da CSN da mineração, a gente vai falar aqui do que da siderurgia, então aço está pior do que minério de ferro, logística não saiu muito do lugar, energia subiu um pouquinho, cimento praticamente ficou estável aqui. Tranquilo? Vamos agora para a CSN Mineração. 4,494 milhões de lucro no segundo semestre, baixa de 40%. O lucro caiu, mas é desastre para tudo que é lado? Vamos ver. EBITDA cresceu 21%, margem 30,41%, a margem da CSN é 20%, essa aqui está mais de 30%, uma alta de 4,7 pontos percentuais, então é coisa boa. Receita, 3 bilhões 611, um crescimento de 40%, lucro bruto de 32% de aumento, e o resultado financeiro ficou negativo em 506 e era positivo de 568, ou seja, ela receita menos despesa financeira era positiva, ela tinha mais receita, agora tem mais despesa, isso é ruim. Mesmo assim, a dívida líquida da empresa, 200 milhões, pessoal. CSN 31, isso aqui 200. A dívida, a alavancagem aqui, a dívida líquida sobre EBITDA, eu pego toda a dívida líquida e divido pelo EBITDA, está praticamente zero, porque isso aqui é muito pequeno. É zero, vai, mas ficou pequeno. Total de investimento 344 bilhões, quase 40% a menos, devido ao avanço dos projetos ligados à planta P15 e sobressalente. Aí você vê aqui como é que nós estamos de receita. Ó, a receita não para de subir, receita subindo, subiu em relação ao trimestre passado, subiu em relação ao ano passado, subiu bastante. O mercado doméstico subiu, mas o mercado externo subiu muito mais. E a gente vê aqui que, desculpa, receita não, que é o volume, na verdade, subiu muito mais. A receita, de uma forma geral, ficou para baixo. Por que ficou para baixo? Ela explica aqui, ó. Apesar do volume ter crescido, a receita unitária foi de 30% inferior ao trimestre passado, atingindo R$ 66 reais por tonelada. Assim como a Vale, ela também faz ajustes, não é o preço do minério de ferro total, tem vários ajustes no meio e acaba ficando menor. E olha, de 92 para 66 é uma queda bem grande, 30% inferior. E isso estragou um pouco ali os resultados, que não foram de fato ruins, mas o lucro acabou ficando menor do que do ano passado. Beleza?
Quando a gente olha aqui para o investidor 10, e a gente vem aqui, por exemplo, para ver as empresas, os maiores dividendos, a gente vai ver que ambas figuram nas top 5 aqui, ó. 22 para CSN, 21 para CSN Mineração, já com o resultado de hoje. Será que está subindo ou está caindo? Daqui a pouco a gente vê. Não esquece, aproveita. Se você está gostando de conteúdo, já curte, porque aqui é conteúdo de qualidade todo santo dia. E a gente vai agora falar o que a gente acha de tudo que a gente viu, das nossas análises sobre as empresas CSN e CSN Mineração, baseado nos sites, nas informações que a gente tem de uma forma geral. Ó, dividendo das duas, excelente. Porém, quando a gente vem para o dividend yield médio, a CSN Mineração fica bem melhor do que a CSN. Porque a CSN Mineração, na verdade, nem tem 5 anos de mercado. Nem tem 5 anos de bolsa, a gente vai ver. Visto isso, pô, bacana o dividendo, mas olha aqui o PL, preço sobre lucro, pô, negativo. Negativo. Por que negativo? Porque a CSN, nos últimos 12 meses, está dando prejuízo. E a CSN Mineração está dando lucro. Também a CSN Mineração é bem mais cara, a margem dela é positiva, a gente vai comparar com outros pares aqui, vamos ver se elas estão bem ou se elas estão ruins. Vou abrir aqui as duas, ó, para analisar, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Será que elas estão bem ou estão mal? Novamente, dividendo, preço sobre lucro, PL, a gente tem aqui o que aconteceu com a empresa nos últimos 5 ou 10 anos, e a gente está vendo aqui que o que aconteceu com a CSN foi que ela caiu 66% em comparação com a inflação, 61,93% sem descontar a inflação. Já a CSN Mineração caiu 38,45%, se descontar a inflação, caiu menos nos últimos um ano. Está subindo a CSN Mineração e a CSN está subindo menos. Então, depende de quando você comprou, mas a CSN com certeza está com números muito, muito, muito piores. Isso dá para ver. Pelo menos aqui até agora em termos de comparação geral, né? Quando a gente olha aqui para... eu vou voltar aqui para a CSN primeiro, sempre para ficar nessa ordem, ver que o lucro da CSN, ó, está negativo, chegou a 9,24, um absurdo, todo mundo, meu Deus, mas que lucro maravilhoso, a Uzi Minas, CSN, todo mundo... O pessoal olha para um negócio pontual, que é uma commodity a 200 e poucos dólares, esquece que isso não dura para sempre. Então, os lucros dessas empresas em 21 foi maravilhoso. Agora está negativo. Por quê? Porque a commodity caiu e os custos não caíram tanto assim. E aí nós temos uma empresa que está dando prejuízo. Quando a gente olha para a CSN Mineração, ela não tem todo esse tempo ainda, ó, vai ter lá desde 2019 para cá, não tem 2018, 2017 ainda, mas está com uma média de 0,72, não tem nenhum prejuízo. A média da CSN, nesse caso, é de 1,52. Bacana. Olhando mais para baixo aqui, a gente vai vendo que, na média, a CSN tem menos de 8, praticamente 8 de dividendo, mas recentemente está muito alto, porque a gente ainda tem, primeiro, uma queda muito grande nos seus preços e ainda tem os lucros ainda caixa para poder distribuir. Você viu que a caixa dela é grande, dá para distribuir bastante, está distribuindo caixa, mas não está se revertendo isso em lucro, o que é perigoso, ficar queimando caixa. A CSN Mineração já está com lucro, está com caixinha bem justinho, e aí o pessoal tem preferido ela para os dividendos. É um dividendo yield maior aí nos últimos 5 anos, mas nem tem 5 anos, tudo bem, mas está se tornando uma empresa mais atrativa, sim, em todos esses critérios, né? Comparação, eu comparo a CSN Siderurgia com as outras siderúrgicas, Gerdau, Minas e Ferbasa, comparo CSN Mineração com as outras mineradoras, Vale e Aura 3. CSN Siderúrgica só é melhor em dividend yield, o resto ela perde. A melhor aqui, ó, as Gerdaus da vida, Gerdau Metalúrgica e Gerdau, ó, preço sobre lucro são as mais baratas, o valor de mercado aqui é maior. Ferbasa tem números muito bons, ó, ROI e margem líquida muito bacana. Uzi Minas, pessoal, 0,38, você parece até com um negócio legal, muito barato, mas é sinal de empresa porcaria, empresa que fica muito abaixo, principalmente abaixo de 0,70, eu não gosto. Então fique bem atento, não é só porque o preço sobre valor patrimonial está baixo, que a empresa está barata, isso é uma bobagem que falam por aí. Quando está muito barato, o mercado está vendo que essa empresa é tranqueira, e aí você, no geral, tem que ficar fora se estiver muito abaixo, principalmente abaixo de 0,7, eu não gosto. Voltando, vamos agora ver aqui, quando a gente compara a CSN Mineração com a Vale, veja que a Vale está mais barata, tem um ROI maior, valor de mercado maior, uma margem maior, galera está preferindo CSN só por causa do dividendo, mas novamente é decisão gerencial. Em números,
pelo menos até sair esses balanços agora que estão saindo, e tudo vir para cá computado, que demora um tempinho até os sites fazerem isso, pessoal, o Vale está com um número melhor, tá bom? A Aura está só com PVP melhor, não tem nada demais. Então, essa é a minha opinião quanto a essas empresas. Quando a gente olha para a volatilidade da CSN, é tão grande, que faz o Bovespa parecer renda fixa, pessoal. É quase não sai do lugar aqui. Porque o negócio foi lá para cima, veio cá para baixo, uma volatilidade monstro, tem que tomar muito cuidado. E quando a gente olha para a CSN Mineração, aí o gráfico já mostra aqui que ela vem caindo em relação ao Ibovespa de uma forma geral. Não sei que esse gráfico esteja errado, né? Mas me parece que é isso mesmo. E aí veja então que você tem sim uma perda nessa empresa aqui também. Quando a gente olha para cá para baixo na CSN, a gente vai ver a comparação de lucro e preço. Preço segue o lucro. É isso que acontece de uma forma geral. O pessoal fala um monte de besteira, mas é isso que acontece. Vejam, enquanto o preço dela, que essa linha verde, não saía do lugar, sua cotação foi caindo. Enquanto seu lucro não saía do lugar, seu preço, cotação foi caindo. Depois, o mercado começou a ver que ela estava melhorando dos 8, 19, e aí o preço dela já deu uma subida repentina. Aí o mercado já viu que o negócio estava começando a degringolar e antes mesmo já saiu. Ó. Quando você consegue sair antes, como o mercado está fazendo aqui, é bacana. Quando o mercado dá uma atrasada para poder fazer isso, aí é ruim, como ela deu aqui. Ó. Já estava aqui embaixo, ela começou a cair aqui, e aí demorou um pouco. A CSN Mineração não tem esse gráfico aqui, não sei porque no investidor 10, só tem esse aumento aqui em 21, normal, de commodity muito na alta em 2021, de uma forma geral. Quando eu olho para o Status Invest, aí eu venho aqui olhar no forecast para saber quem está indicando um e quem está indicando o outro. CSN Siderúrgica. Praticamente ninguém, ó, 2 pessoas indicando compra, 9 em cima do muro, 3 indicando venda. E aí, ó, um upside de 13%, uma empresa super volátil, volatilidade de 54 contra 17 do Ibovespa, muito volátil, pouca gente indicando, com upside pequeno, não gosto do que eu vejo. Já gostei muito mais de CSN hoje em dia, não estou gostando muito. Upside aqui de 14% para CSN Mineração, parecido, mais ou menos parecido aqui também, ó, 2 indicando compra, 7 em cima do muro, 3 indicando venda, volatilidade um pouco menor. Então, nesses critérios aqui, as duas não estão muito boas. Liquidez ali, a maior liquidez é a da CSN, mas a CSN Mineração também está bem líquida já mudou bastante. Crescimento da CSN, 19% ao ano, muito legal o crescimento da receita aqui, de lucro não, porque está negativo. E a CSN Mineração não tem 5 anos, esses números aqui estão totalmente errados. Se não tem 5 anos, não tem como comparar. Bacana. O pessoal não está pagando também muito pelos aluguéis, esse aqui está pagando 1,14, um pouco maior, CSN Mineração, a galera está acreditando que o negócio vai subir, não está nem pagando aluguel. Geralmente aluguel eu acho que o negócio vai cair, eu alugo e vendo antes de ter, e aí eu aposto que depois vai cair, eu vou comprar mais barato, e não está acontecendo muito em nenhuma das duas. Empresa que tem uma tendência forte de queda, a galera vende bastante, ou seja, aluga bastante para outras pessoas venderem. Olha, dividendos em maio, no geral, para a CSN, dividendos também em maio, no geral, para a CSN Mineração, então não saiu muito do lugar aqui, tem menos tempo essa daqui, mas as duas vão ficar em mais. Se você gosta de dividir seu dividendo, também não vai acontecer nada. Além disso, nós temos aqui para baixo payout de 80%, bem alto até, da CSN distribui bastante, a CSN Mineração distribui mais ainda, perto de 100% ou todo o seu lucro. Na média, você vê que tem umas distorções aqui, mas na média é isso aí, apesar dela ter menos de 5 anos, né? E aqui para baixo, você vê o seguinte, ó, quem é a dona, quem é que manda na CSN? Vicunha Aços, CFL Ana Participações, Rio e Aco são as empresas que têm a maior participação, 40, 10 e 3. Quando você vai na CSN Mineração, adivinha quem é a principal acionista? É a CSN, porque a CSN Mineração era um braço da CSN que saiu, ela cortou o braço, e aí ficou ainda com 80% disso. Japão, Brasil, minério tem a segunda maior parte, depois POSCO, China Steel e assim por diante. Então, quando essa empresa que distribui dividendo, é por ordem dessa primeira aqui, tá? É ela que fala assim, distribui esse dividendo aí que eu estou mandando, que eu preciso de dinheiro aqui para poder repor esse caixa monumental que eu tenho negativo aqui. E é assim que está acontecendo. Se você é investidor dessa CSN Mineração, tem que tomar cuidado com essa aqui, porque as coisas estão muito, muito, muito ligadas. Quem não sabe disso está cometendo um grande erro. Hoje o mercado, como eu falei, está mais para essas empresas small caps, ligadas a juros também, e não está muito bom aí, ó. CSN caindo 2,26, a mineração caindo 1,16. O mercado não gostou muito desses números.
Nem é por causa do minério de ferro, o minério de ferro hoje está subindo 1,59, então não é por causa dele. No geral, a tendência do mercado do minério de ferro está para baixo, está ruim, está abaixo das suas médias, está tudo ruim, mas não é hoje isso. A CSN A3, olhando aqui o gráfico, ela está, vamos ver aqui, ó, com uma. Ainda está abaixo da média de 200, mas a média mais curta aqui de 9 está para cima, apesar que deu uma pontada para baixo agora, o que é ruim. A gente tem que dar uma esperada, está com uma queda aqui que está incomodando. Ó, o gráfico aqui acabou de passar da média de 220 aqui. Não gosto muito do que eu vejo, no geral também não gosto, é uma queda. Sinceramente, não gosto do gráfico de CSN. Vamos ver de CSN Mineração. Essa sim é um gráfico mais bonito, apesar de no longo prazo ter uma queda. Aqui mais por curto prazo, desde dezembro aqui ela deu uma revertida e aí está apontando para cima. Está um gráfico mais favorável para a CSN Mineração também, então por curto prazo. CSN Mineração me parece uma melhor empresa no momento também. Bem, chegamos ao nosso final da nossa análise. Não esqueçam, curtam, comentem se vocês compram uma ou compram outra, qual que você gosta e o que mais que você gostaria que eu analisasse. Vamos bater um papo também aqui no chat do YouTube. Se não, vai lá para a nossa comunidade, que a gente também bate bastante papo, tira suas dúvidas, te ajudo. Vai lá no nosso Instagram, fica com a gente aí. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Um abraço.